Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô, Fábio, eu estou sem som. Oi, Elis, bom dia. Ainda nós não começamos, nós iniciaremos daqui um minutinho, tá? Aí você nos dê o retorno se está ouvindo. Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Vamos dar início a mais uma formação continuada em ATPC não presencial dos anos iniciais. Espero que hoje não tenhamos nenhuma intercorrência, né, Vanessa? Já testamos na sexta-feira, testamos hoje logo cedo. Tomara que não tenha nenhuma poda de árvore para cortar o cabo de fibra óptica. Enfim, para que tenhamos uma formação adequada para todos, solicitamos que adotem alguns procedimentos, né? Mantenham as câmeras e os microfones desabilitados, para que não tenhamos ruídos e interferências durante a formação. A formação está sendo gravada e, assim como os materiais da formação já estão disponibilizados, o link no chat, também é possível, no final da formação, a gente sempre encaminha a gravação também para as unidades escolares. Nesse link já disponibilizado, vocês têm acesso aos materiais que serão utilizados na formação. A interação, ela pode ser feita via chat, e na impossibilidade de utilizar o chat, vocês podem utilizar o ícone, né, de levantar a mão e pedir a palavra. Ao final da reunião, vamos solicitar uma breve avaliação, pedimos que vocês respondam, pois essa avaliação ela contribui significativamente para o aperfeiçoamento das nossas práticas. Dito isso, portanto, eu vou passar a palavra para a diretora do Núcleo Pedagógico, a professora Irma. Bom dia, Irma. Bom dia a todos os presentes. Nós temos o prazer, né, de novamente voltar com vocês para dar continuidade às nossas ações de formação com os anos iniciais, especificamente na questão com foco no EMAI, né? E o que pretendemos é ajudá-los, né, na continuidade de estudos e para que vocês possam exercer de uma forma bem eficaz, né, eficiente, ou possam possibilitar a aprendizagem dos estudantes, né? Voltamos ainda, novamente, continuamos falando sobre o processo de recuperação, né, que se faz presente nesse momento, e pelo fato, né, de estarmos encaminhando para o final do ano, precisamos garantir, né, que os nossos alunos tenham pelo menos as habilidades essenciais para que eles possam dar continuidade de estudos
para o próximo ano, né? Para o ano de 2021, tá? Falamos também de todas as unidades temáticas e dando também continuidade à implementação do currículo, né? Perpassando por todas as unidades temáticas do currículo, né? E aquilo, como eu disse, com foco, principalmente nesse momento, da questão da recuperação e o aprofundamento da aprendizagem, certo? Então, eu passo a palavra para que a PCNP, Vanessa, faça início da formação. Muito obrigada. Bom dia a todos, agradeço a participação da Irma, do Fábio, também de toda a equipe que nos colabora para a formação da TPC. Agradeço a presença de todos vocês novamente, como o Fábio disse, que hoje transcorra tudo bem, já testamos e está dando tudo certo, vamos continuar. Como foi dito, a nossa formação hoje do EMAI, por responsabilidade da diretoria de ensino, vocês estiveram, né, semana passada pelo Centro de Mídias, pela escola, e agora a diretoria de ensino colaborando com a formação docente e aprendizagem colaborativa. Como a Irma já disse, nós vamos focar aqui, continuando no programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens, hoje específico em matemática, com a unidade temática geometria, para colaborar com a formação, visto que os ATPCs do Centro de Mídias nós temos articulado com os da escola, e nós vimos que essa unidade temática precisa ser explorada mais um pouco. Então, nós trouxemos uma colaboração para vocês hoje. Lembrando também que, além da formação docente, nós também temos o objetivo de apoiar os docentes no desenvolvimento das aulas não presenciais, articulando o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais, garantindo a aprendizagem de todos os estudantes, sem deixar nenhum para trás, que é esse o nosso objetivo maior. Então, nós trouxemos uma sensibilização para vocês hoje. Nós temos aí 2 textos, um Agari, uma obra, né, de arte da Tarsila do Amaral, e o segundo texto, com o título Composição, uma obra também de arte de Milton da Costa, e nós queremos que vocês reflitam, fazendo a leitura e reflexão desses 2 textos, que são não verbais, obras diferentes, em épocas diferentes e artistas diferentes, e vocês terão 3 minutinhos para fazer essa análise e depois nós socializarmos a questão norteadora para a nossa formação de hoje. Eu conto com a colaboração, vocês podem pedir a palavra e também participar no chat. 3 minutinhos para análise, então.
As professoras estão participando, né, no chat. Oi? Alguém quer participar aqui conosco, no áudio? Sinta-se à vontade. Professora Juliana colocou, né, as figuras geométricas, é o que é comum nas obras, né? Essa é a nossa reflexão sobre hoje. A Rebeca, as duas obras foram feitas com sólidos geométricos, e isso, né, rondos, prismas, ela já está classificando também, né, as formas geométricas. A Jaqueline, na nossa PC, as figuras geométricas, pirâmides, Rebeca novamente, a Elisete, diferente arquitetura com formas geométricas diferentes. Muito bem também. As duas obras são compostas com formas geométricas. A Luciene, nossa professora, também contribuindo conosco, a Lucimeire, a PC, né, do município parceiro. A composição das obras estão articuladas com a temática geometria, utilizando poliedros, corpos redondos, etc. Muito bem. Nós já agradecemos a efetiva participação de vocês, que colaboram muito com o nosso trabalho. A Devanir, as duas foram compostas de formas geométricas. A Rose, nossa professora, também. As duas aparecem em sólidos geométricos de forma de arquitetura. Eu agradeço muito a participação de vocês. É isso mesmo, a temática vem abordar justamente, né, a geometria, forma plana, texto 1, a Edna, nossa PC dos municípios parceiros. Isso. E acredito que na forma, no texto 2, né, os sólidos geométricos já seriam uma forma que nós vamos explorar hoje, tridimensional. Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Agradeço muito a participação, colaboração das PCs, das professoras, mais uma vez. Então, é isso. Nós trouxemos aí duas obras de artes, né, que têm em comum a exploração da unidade temática geometria. No texto 1, a forma plana, bidimensional, como nós vamos tratar aqui hoje, que tem duas dimensões, por isso o nome, e na segunda obra, nas formas tridimensionais. Então, a primeira obra é muito importante nós explorarmos esse tipo de leitura, explorarmos a leitura dessas imagens, porque nós estamos já relacionando a geometria com outras áreas do conhecimento. No caso aqui, com a linguagem, né, a língua portuguesa presente, com a leitura, a descrição, a arte, né, envolvida também. Então, é isso muito importante. A Tarsila do Amaral, nós temos a biografia dela, e nós temos o relato dessa obra. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, nessa descrição da obra, lá no finalzinho do parágrafo, quando diz assim: é a era da máquina, da indústria, que é apresentada por meio da geometria das formas e do colorido festivo dessa estação. Então, olha só, é uma representação da realidade, no caso da época aí, né, usando a geometria. Então, a colaboração da geometria para a descrição do contexto histórico, da sociedade no momento, o que acontecia. A Thelma Vaz nos coloca muito isso, né? A aprendizagem, ela tem que ser uma reconstrução que o aprendiz tem de fazer dos seus esquemas interpretativos. Então, interpretando essa imagem, eles vão construindo esquemas interpretativos que vai ajudar na construção da aprendizagem. Então, a gente tem essa importância de trabalhar esse contexto. Nós também trouxemos aí a biografia de Milton da Costa. Milton da Costa, né, um artista também brasileiro. E como observou o crítico Mário Pedrosa, ele tinha o intuito de demonstrar a realidade externa nos seus trabalhos, formalizando a geometria. Então, nós podemos aqui destacar que está de uma forma mais explícita, né, a geometria aqui presente, no caso, como foi dito por vocês também, na dimensão tridimensional.
Então, nós temos aí, por que tridimensional? Porque tem, como o próprio nome diz, 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Nós vamos aprofundar sobre isso. Então, outra reflexão que eu conto com a colaboração de vocês. Como se dá o trabalho com a unidade temática nos anos iniciais do ensino fundamental? Então, nós temos aí 3 perguntinhas sobre o trabalho. Como a criança tem contato com a geometria em seu cotidiano? Por que ensinar geometria? O que ensinar de geometria? E como ensinar geometria? Por que eu coloquei essas 3 perguntas? Para nós revisitarmos as nossas formações sobre a importância das boas perguntas no processo de ensino e de aprendizagem. Então, através das boas perguntas, eu consigo redirecionar o percurso da aprendizagem dos meus alunos, percurso formativo. Então, muitas vezes eu tenho que descrever em detalhes, através das boas perguntas, para que a criança entenda o que realmente eu estou pedindo naquele momento, né? Então, como que ela tem contato com a geometria? E por que, então, ensinar? Então, para o aluno, a pergunta do professor faz toda a diferença. Talvez isso vai fazer a diferença com que ele continue a atividade e reflita sobre ela. Então, é muito importante nós trazermos essas perguntas, o como, o porquê e o que, né? Então, eu deixo 2 minutinhos para vocês refletirem sobre isso. É o momento do relato das práticas, pensando no nosso currículo também do EMAI, da Educação Matemática para os anos iniciais, e eu conto com a participação de vocês no chat e no áudio, tá? 2 minutinhos para nossa reflexão. Eu já agradeço desde já. Nós já temos participações no chat, né? Professora Rebeca, que inclusive hoje é nossa colaboradora mais presente, nós vamos compartilhar uma prática exitosa da professora, ela vai participar um pouquinho conosco. Esse é o nosso objetivo também das nossas formações, de trazerem essas práticas exitosas que nós sabemos que nossas professoras dos anos iniciais, do Estado, dos municípios parceiros, têm realizado um trabalho muito pontual, um trabalho muito significativo, mesmo à distância, tentando de todas as maneiras manter o vínculo com essas crianças e oportunizar a aprendizagem também dos nossos estudantes. Então, nós agradecemos. A Rebeca coloca, a partir dos brinquedos desde a primeira infância, de fato. É na brincadeira, nas formas geométricas, os brinquedos relacionando essas formas, né, esses sólidos, que nós colocamos já a aprendizagem da geometria desde os pequenos. A Luciane também, nossa professora, relacionar as figuras geométricas com os objetos que fazem parte do cotidiano da criança. É isso mesmo que traz, né, as nossas objetos de conhecimento, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, habilidades essenciais que nós iremos abordar aqui também, e essa relação com as figuras geométricas e com os objetos do cotidiano da criança.
É claro que ela vai manipular, vai visualizar, depois vai analisar. Também iremos aprofundar um pouquinho sobre isso hoje. A Lucimeire, nossa PC, traz através da exploração de brinquedos, jogos, programas culturais, auxiliá-los a construir as ideias sobre as formas, círculos, quadrados, triângulos, retângulos e esfera. Muito importante isso mesmo, a questão de auxiliar a construir as ideias. Então, é o papel do professor mediador. Como o Vygotsky coloca, né, a zona de desenvolvimento proximal são sucessivas aproximações que o estudante tem com o objeto de conhecimento. Então, vamos direcionar o nosso objeto de conhecimento, geometria. Então, conforme o nosso estudante, a nossa criança tem contato sucessivo com esse objeto de conhecimento, ele vai construindo seus esquemas interpretativos, vai construindo essa aprendizagem. Mas não se esqueça que para esse processo precisa ter o auxílio, a mediação de um adulto mais experiente, no caso, o professor aqui, nós estamos tratando da prática, e é isso que ele coloca, né? A importância do meio da interação entre professor, aluno, entre alunos, para a construção dessa aprendizagem. A Juliana, nossa professora, também traz a colaboração que o primeiro contato no ensino fundamental através dos objetos usados para ensino, a mesa, o quadro negro, o caderno, isso mesmo, a realidade presente. Vamos observar, né, as formas no nosso contexto, na nossa vivência. E o currículo dos anos iniciais é sempre dessa maneira, parte da vivência do aluno em todas as áreas do conhecimento. Desde quando nós colocamos a questão, né, do trabalho da alfabetização com o nome, do trabalho da geografia com o meio, a descrição do meio onde ele está, e das demais áreas do conhecimento, assim como a matemática, a geometria, tudo parte ali da vivência dele, do contexto real, do que é significativo para ele. De novo, a Rebeca, para a criança ter noção de espaço, raciocínio em si, voltada à geometria, ela já coloca, aborda também outras habilidades, olha, noção de espaço, que também está envolvido. A Elisete, recortar imagens em cartazes. Olha, gente, que bacana, vocês já estão trazendo práticas, compartilhando práticas, em que nós possamos aqui promover, né, a aprendizagem da geometria. Então, estamos respondendo, aí vocês estão respondendo como a criança tem contato, né? Por que ensinar essa geometria? E o que ensinar? Então, vocês já estão colocando aqui, né? Novamente, a localização, reconhecer figuras, trabalhar de forma estrutural, explorar características, semelhanças e diferenças. Muito bem colocado. De novo, a Rebeca, coordenada, sólidos geométricos, e assim nós vamos prosseguindo na aprendizagem, né? A progressão das habilidades. Na vida cotidiana da criança, encontramos muitas formas geométricas. Isso já é ensinar geometria. Os conhecimentos prévios, Rose, muito bem colocado. Sempre considerando os conhecimentos prévios dos nossos alunos. É a partir desses conhecimentos que eles já possuem, vamos estabelecer conexões com novos conhecimentos. Os brinquedos, sinalizar nas ruas, caixas, etc. A Rebeca também coloca trabalhar com o que a criança já sabe e depois aprofundar o conhecimento. Isso é sempre, né? Sempre, em todos os momentos, em todas as áreas do conhecimento. Primeiro com os brinquedos, depois contato com as formas de maneira concreta, de forma a poder compreender semelhanças das formas apresentadas no cotidiano. Muito bem colocado também, Dema. E nós vamos ver também, na nossa formação de hoje, como é importante essa comparação entre as formas geométricas. Estabelecer semelhanças e diferenças. Isso é uma das habilidades essenciais que nós precisamos desenvolver. E, desenvolvendo essa habilidade, nós colocaremos também, ajudaremos, auxiliaremos no desenvolvimento das habilidades essenciais, né? Para outras que virão nos estudos prosseguintes. A Lucimeire também coloca ensinar geometria através da manipulação do material concreto com intervenções do professor, sempre, né? Para a construção da aprendizagem, tornando-a mais significativa para o aluno. Muito bem posto. A Lília, nossa coordenadora, supervisora, desculpa, Lília, dos anos iniciais, contribuindo sempre com o nosso trabalho, ela trouxe a nossa colaboração aqui.
A geometria, assim como todos os conteúdos a serem trabalhados com nossas crianças, precisam partir dos objetos concretos do contexto da criança para terem sentido e significado para as nossas crianças. Então, já diz tudo a sua colaboração, é isso mesmo, né? Uma aprendizagem significativa, realmente, tornar-se sentido para elas, que é isso que motiva a toda a aprendizagem. E a Selma também, nossa professora coordenadora de município parceiro, relacionar de forma significativa com exemplos, manuseios, manuais destes materiais no concreto. Muito bem, Selma, agradeço a imensa colaboração de vocês. Olha só, a partir da nossa conversa aqui, nós já entramos em vários, né, temas aí da nossa formação. E agora, para sistematizar um pouquinho, nós vamos apresentar um vídeo para vocês, tá? De 7 minutinhos e um pouquinho. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre o vídeo. O Fábio está subindo o vídeo para vocês, o vídeo é um pouquinho pesado, mas ele está disponível no material, tá? Você visualiza a tela, Vanessa? Sim, Fábio. Sim? Então tá, vamos começar a reprodução. Muito obrigada. Que figura é essa? Triângulo. Então ela é formada pelo quê? Triângulos. E isso aqui? Quadrado. Então ela é uma pirâmide de base? Quadrado. Muito bem. Identificar as formas geométricas. O que é o cubo? É tipo de um quadrado, só que tem um monte de lado. Perceber a semelhança e a diferença entre elas. Esse daqui é um paralelepípedo e esse é o cubo. Então o cubo ele é maior do que ele. Construir um sólido geométrico. Então um cone é difícil? Um pouco, né? É? Você tem que pegar as águas, colar aqui, pegar o círculo e ter as outras águas você tem que colar para formar o cone. Relacionar a geometria com o mundo fora da sala de aula. No chão das ruas tem alguns pisos que é paralelepípedo, mas tá encaixado, não dá pra ver. Paralelepípedo. Só dá pra ver a parte retangular. No formato de uma casa, prédios. São conteúdos presentes no ensino e aprendizagem da matemática no primeiro ciclo da educação fundamental. Os parâmetros curriculares nacionais trouxeram de volta a importância da geometria, que nos PCN são chamada, esse campo é chamado de espaço e forma, no meu entender com bastante propriedade, porque os parâmetros levam a geometria um pouco além do que se fazia antigamente, né? Não só a preocupação com o estudo das formas em si, mas também estudar essas formas num espaço mais amplo. Isso tem a ver com localização, com itinerários, com representações de objetos tridimensionais no plano, as vistas, lateral, superior. O mapa de uma cidade é a vista superior da cidade, é preciso ler essa representação. Essa percepção do espaço em que se vive, aprender a se localizar, a se referenciar nesse espaço, é fundamental na formação da criança, né? Na formação do indivíduo e do cidadão. Se você olhar à sua volta, vai perceber que está rodeado de formas geométricas, planas e tridimensionais. Se faz uma classificação das formas geométricas, né? E há muitos critérios de classificação. Um deles é com relação ao número de dimensões dessas formas. As formas planas são aquelas como o retângulo, o círculo, o quadrado, que são bidimensionais, tem duas dimensões. São formas que podem ser imaginadas contidas num plano, são formas achatadas. E as formas espaciais são tridimensionais, são volumétricas, né? São as formas que não cabem sobre um plano, como o caso de uma esfera, um cilindro, um prisma. Essa é uma ideia geral aproximada dessa classificação. Então o MASP, por exemplo, tem uma forma de caixote, de bloco retangular, mas observando os detalhes das construções, a gente vê algo mais. Naquele prédio há um pilar marrom central que tem forma cilíndrica também. Nas faixas dos pedestres, a gente pode observar a forma retangular. Nas janelas desse prédio, a forma aproximadamente quadrada. Nas torres tão comuns aqui na Avenida Paulista,
nas torres das antenas, a gente vê elementos triangulares. Reconhecer as formas geométricas e montar um sólido geométrico são objetivos da aula da professora Andréia, do 5º ano. Ela leciona em uma das escolas de São Paulo mais bem avaliadas pelo SARESP e pela Prova Brasil. Nós estávamos trabalhando com os sólidos geométricos, não é isso? E eu pedi que vocês trouxessem um creme dental para que a gente continuasse com a planificação. Vocês vão procurar aqui onde tem cola e vão abrir a caixa que vocês trouxeram. Quantas faces compõem esse paralelepípedo? 6. 6 faces. Quantas arestas? 12. E vértices? 8. Será que todos os sólidos possuem as mesmas características? Quantas faces tem um cone? Nenhuma. Ele tem um corpo redondo e uma vértice. Ah, ele é diferente. Ele tem um corpo redondo, mas ele tem face. Ele tem a face, 2 faces, embaixo e em cima. Mais do que ensinar a identificar figuras e sólidos, a professora quer desenvolver o raciocínio geométrico das crianças. Na matemática, nas séries iniciais, isso é uma coisa prazerosa. Se eles não entenderem o significado do que eles estão fazendo, se eles fizerem só por decorar, realmente aquilo não vai ter sentido, eles não vão ter compreensão do que eles estão fazendo. Que sólidos que são esses aí? Esse é o cone, esse é o paralelepípedo, o pirâmide, base quadrada e o cubo. São os quadriláteros, que são os mais fáceis. Tudo é formado por quais figuras? Quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As operações, eles vivenciam em casa. Então, eles fazem feira, vão ao mercado com a mãe, tem que comprar alguma coisa, assistem coisas na televisão. Agora, nessa parte geométrica, eu acho que é onde está o maior nó. E porque, assim, muitas pessoas deixam para trabalhar a parte de geometria só no final do ano. Então, e o trabalho de geometria tem que vir desde o 1º ano e trabalhar o ano inteiro. Pinturas rupestres bastante antigas retratam cenas cotidianas, animais, mas também formas geométricas abstratas, né? É um indicativo de que essas formas nos atraem, nos seduzem, são bonitas. A geometria esteve presente na história da humanidade desde a antiguidade. O filósofo Tales de Mileto teria sido o primeiro grego a buscar um sistema lógico na geometria. Ele viveu no século 7 a.C. e visitou o Egito, onde aprendeu a calcular a altura de uma pirâmide pela proporção do tamanho da sombra no chão. Esse é o princípio do Teorema de Tales. As construções humanas, quaisquer que sejam elas, têm formas. Tudo que se faz de objeto, de construção, tem alguma forma, né? Os faraós egípcios escolheram aquela forma para construir os seus túmulos, né? Não é muito claro o porquê daquela forma, né? Há várias interpretações. E nós seguimos construindo as nossas edificações com alguma forma. A mais comum é a forma do caixote, do bloco retangular, né? Por razões construtivas e utilitárias, ela é a mais prática. Nós trouxemos esse vídeo, então, para colaborar um pouco mais com o nosso trabalho. Enquanto isso, nós vamos conversar um pouquinho, né? A importância desse manuseio dos sólidos. A Rebeca colocou que está com saudade, né, Rebeca, do presencial, de trabalhar com os sólidos. Eu também gostava muito de trabalhar. Era, assim, uma aula muito dinâmica, exigia muito da gente, né? Aluno, professora, daqui e dali, a mão enchia de cola, e ajuda um recortar aqui que não conseguia, e outro ali, mas a gente presenciava como que a construção da aprendizagem acontecia, né? De forma, com a experiência, com a manipulação desses objetos. Eu quero colocar para vocês que esse vídeo, né, é uma colaboração da pedagogia da Unesp, então, de anos anteriores, mas não deixa de ser significativo para o momento, por isso que ele traz aqui para vocês a contribuição. Quando ele coloca os conteúdos, nós sabemos que não são mais conteúdos, o nosso currículo paulista trata como objetos de conhecimento. Quando ele coloca também, né, do eixo, do bloco espaço e forma, agora a nossa unidade temática é a geometria.
Então, nós podemos fazer essa transposição, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. É isso aí. Ah, e a Lília também trouxe a colaboração para nós também, né? Que a criança precisa manipular os objetos concretamente para construir seus primeiros esquemas mentais. Somente por meio dessa manipulação dos objetos concretos, a criança terá a possibilidade de caminhar progressivamente em direção ao pensamento abstrato. Muito bem, é isso mesmo, Lília, e nós vamos trazer isso hoje para a nossa formação. A Lília, ela está com problema no áudio, por isso que ela está participando hoje no chat, nós agradecemos a participação também da Lília e de todas vocês, tá? Então, nós podemos ver aí que o vídeo nos trouxe a identificação de formas geométricas, perceber as semelhanças e diferenças entre elas, né? Relacionar a geometria com o mundo fora da escola. Então, isso tudo possibilitou nós evidenciarmos o trabalho com as formas geométricas. Nós vamos, então, colocar como que o currículo nos traz, né? Agora, a geometria, ela é uma unidade temática, é um campo importante da matemática, que serve de instrumento para as outras áreas do conhecimento, conforme já foi dito, porque proporciona aos estudantes a compreensão do mundo em que vive, desenvolvendo a capacidade de escrever, representar, localizar, se identificar formas e relações entre elementos de figuras. Então, isso o Currículo Paulista coloca na página 321, continua também colocando em referência às habilidades, né, de percepção espacial, que apoia processos cognitivos relacionados à leitura e à escrita, relacionando com a língua portuguesa e todas as outras áreas, porque a leitura e a escrita é presente em todas as áreas do conhecimento. Também em questão à ampliação da percepção espacial, localização. Então, nós temos, assim, que ter a consciência do quão grande e importante é esse trabalho dessa percepção espacial com as crianças. Porque nós presenciamos, às vezes, muitos adultos com dificuldades de localização, né, de se situar assim no espaço. Então, isso a gente, então, imagina com o que deve ter sido trabalhado, né, na infância, nos anos iniciais, e questão dessa localização, essa ampliação da percepção espacial. Então, isso tudo tem que vir através de atividades geométricas problematizadoras, que envolvam a experimentação e investigação. A investigação está presente em todas as etapas da matemática. Então, nós já colocamos aqui em nossas formações o quão importante é essa investigação, né? E nas áreas também das ciências humanas, das ciências da natureza, a importância dessa investigação e manipulação de materiais. Então, mais uma citação do Currículo Paulista, que a gente traz para colaborar com vocês. Agora, nós vamos direcionar a geometria nos anos iniciais. Então, como se trabalha a geometria nos anos iniciais? Então, nos primeiros anos do ensino fundamental, continua as experiências vividas na educação infantil. Vocês colocaram muito aqui, né? Os jogos, as brincadeiras, as explorações de espaços e materiais diversos, oferecendo contextos propícios ao desenvolvimento de noções matemáticas. Então, com relação às formas geométricas, o trabalho se inicia com as formas tridimensionais e se amplia para as formas bidimensionais. Então, já coloquei aqui, né, que as formas tridimensionais, como o nome indica, tem 3 dimensões. Então, tem o comprimento, a altura e largura. E as formas bidimensionais têm 2 dimensões, o comprimento e a largura. Então, espera-se que as crianças aperfeiçoem seus sistemas de localização e capacidade de descrição do espaço. Por isso que é importante começar do espaço onde ela está, é claro, né? Sempre ali do significativo, do concreto, do contexto dela, para depois ela ir ampliando progressivamente, né, até chegar no abstrato, numa descrição do espaço imaginário. Então, nos 4º e 5º anos, né, já começa aí a compreensão de características e propriedades de figuras planas e espaciais. Então, a gente vê a progressão da aprendizagem. Colocando, né, continuando, a gente colocou, então, a questão da investigação, que faz parte do processo, para que as crianças se apropriem de ideias geométricas e vão construindo os conhecimentos sobre números, operações e mediações, olha só, relacionadas às outras unidades temáticas aqui, né? Número é outra unidade temática de
matemática, e operações e medições, grandezas e medidas, também muito relacionada com a unidade temática geometria. Por quê? Porque estimula a criança a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades e vice-versa. Então, quando a professora Devanir colocou aqui no chat, né, olha a importância também de perceber semelhanças e diferenças, porque aí vai identificar regularidades e irregularidades. Então, coloca de novo a questão da exploração dos objetos, obras de arte que nós trouxemos aqui para vocês, no começo, na sensibilização. Então, possibilita o estudante a estabelecer conexões entre a matemática e outras áreas do conhecimento. Nós colocamos também a questão, né, das sucessivas aproximações com objeto de conhecimento. Vamos continuar. Aqui a gente enfatiza novamente também, então espera-se que os alunos desenvolvam o pensamento geométrico tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, para chegar a argumentos convincentes por meio da investigação das propriedades geométricas. Então, quando nós colocamos aqui, ó, para chegar a argumentos convincentes, nós podemos relembrar as competências para os nossos estudantes previstas na BNCC, para que ele possa se tornar, né, crítico, ter argumentos convincentes diante, né, da realidade, por meio do quê? Da investigação dessas propriedades geométricas, especificamente hoje a nossa formação aqui. Então, através do desenvolvimento dessas habilidades, ele vai se tornar, né, um estudante competente, um estudante crítico, um estudante solidário. Esse é o nosso objetivo. Então, olha, para aprofundar um pouco, eu trouxe um estudo para vocês, até eu compartilhei com as professoras e compartilhei com as professoras coordenadoras dos municípios parceiros e do Estado, essas pesquisas, né, do casal Van William e Dina Van William, né? Eles trouxeram uma pesquisa sobre os conceitos geométricos das nossas crianças. É também um estudo que foi desenvolvido no curso do EMAI em 2017, então eu compartilhei esse material com vocês. Então, ele traz aí a representação em 5 níveis sequenciais e hierárquicos, tá? Então, coloca que essa identificação de maturidade geométrica das crianças, elas se apresentam em 4 níveis. Nos anos iniciais, nós ficaremos até o nível 2, tá? Quando chegar no nível 3 e no nível 4, aí já seria mais para os nossos estudantes dos anos finais. Eu até tive a colaboração do PCNP Juanito também, que nós discutimos um pouco sobre isso, e ele também colaborou com o nosso trabalho, agradeço também a participação, e é sempre uma equipe, nós estamos sempre trocando experiências e um apoiando o outro. É isso que eu trago para vocês também, na escola da mesma forma, né? Os professores se apoiando, os PCs apoiando os professores. Nós temos que lembrar que na educação matemática dos anos iniciais, o currículo do EMAI prevê isso, os grupos colaborativos nas ATPCs, né? Os grupos de estudo. Então, para estudar o nosso currículo, ler, escrever, EMAI, em constante estudo e colaborativamente. Então, um vai colaborando para o trabalho do outro, né? Porque o objetivo nosso é comum, é a aprendizagem de todos os estudantes. Então, é importante manter esses grupos colaborativos para o estudo do currículo do EMAI. E também, da mesma forma, do ler e escrever, continuar os estudos também nas ATPCs, dos guias de orientação e planejamento, que é fundamental para o desenvolvimento do currículo, tá? Então, o nível 0, aí no caso seria a visualização. É quando os nossos alunos reconhecem as figuras geométricas por sua aparência global. Então, no global, ele consegue já reconhecer. Por exemplo, compara a esfera com uma bola. Então, a partir dessa exploração de sucatas, dos brinquedos, dos objetos, e do estudo dessas formas, né? Aí, com as boas perguntas, as intervenções dos professores, ele vai conseguindo representar no papel. Então, vamos representar essa bola no papel? Como seria? Então, olha só, está trazendo essa transposição da forma tridimensional para a forma plana.
É claro que nós não vamos colocar dessa forma para as nossas crianças, mas elas já estão estabelecendo reflexões sobre o objeto de conhecimento. Está despertando aí o espírito investigativo que é tão presente, né? Então, no manipular, já vai perceber que é diferente a forma, por exemplo, da caixa de sapato com a bola, já tem diferença. E aí, isso vai sendo apropriado por elas através da análise. Então, primeiro reconhece a visualização, já o próprio nome diz, vê, né? É uma coisa perceptível, é explícito. Mas precisa trazer isso para o papel também, né? Vai manipular, vai brincar, agora nós vamos representar no papel. O nível 2 já é uma análise mais, já vai mais observar, vai analisar, vai reconhecer as propriedades. Então, como que é essa bola? O que que ela faz? Ela rola, né? O que que ela tem de diferente? Então, ele vai usar essas propriedades para resolver problemas. Então, aí já vem a capacidade, né, de compreender essas análises, de ver por que um é diferente do outro, as semelhanças, as diferenças, até chegar na dedução informal. O que seria uma dedução informal? É uma argumentação lógica, mas não ainda sistematizada com fórmulas e regras, igual no vídeo colocou o professor, que chega a teorema de Tales, né? Aí já é uma dedução formal, esse teorema. O nosso nível 2 dos anos iniciais ainda não vai mexer com essas regras, não sabemos disso, né? Ele vai ainda ter uma argumentação lógica informal e vai conseguir ordenar as classes de figuras geométricas. Eu achei interessante quando a professora do quinto ano colocou, né? Ela já foi classificando as formas geométricas presentes nas obras. É isso que o nosso aluno do quinto ano tem que conseguir fazer. Então, essa é a dedução informal. E aí eu vou perguntar, mas por que um prisma? Mas por que um paralelepípedo? Olha quando no vídeo também traz, quando ele questiona o cubo, né? A criança está formando o cubo, né? Construindo o cubo, e ele é questionado. Quantas faces? Ele pega na mão, né? Manipula e ele consegue responder. Então, olha a importância dessas boas perguntas sendo planejadas no momento do planejamento da aula, diante da habilidade que precisa ser desenvolvida. Então, eu vou conseguir todo o meu processo aí de ensino através dessas perguntas e do estudo do objeto de conhecimento. Então, na rotina de vocês, no roteiro de estudos, precisa ter essas boas perguntas que levem esse processo, né, de conhecimento. Então, no quarto e quinto ano, já conseguem ordenar, reconhecer essas figuras geométricas. Nós paramos por aí nos anos iniciais, porque no nível 3, aí, então, eles já vão conseguir compreender demonstrações mais formais, né, que são as regras, esses teoremas. E no nível 4, quando é o rigor, é quando ele já consegue dominar esse processo todo e demonstrar, e descrever com propriedade, né, sobre os triângulos, os quadriláteros, porque tem esse nome, né, o que acontece. Então, aí já é um rigor, já é a formalização mesmo, né, ele conseguir argumentar sobre o que ele aprendeu de fato, tá? Então, isso já é para os anos finais. Então, esse casal, ele destaca que o aluno deve progredir através desses níveis, em ordem, tá? Então, vai acontecendo nessa ordem hierárquica que foi colocada aqui, em sequência. A cada nível, o aluno deve adquirir estratégias para funcionar com sucesso nos próximos níveis. Então, vamos aproveitar a nossa oportunidade que temos nos anos iniciais, desde a educação infantil, com a manipulação, com os jogos, que eu vou trazer também uma sugestão para vocês, com o uso dessa sucata, né? O contato, essa construção de sólido. Agora vamos desconstruir, vamos representar a planificação. Os sólidos, gente, não é como a professora colocou, não é um único momento, né? Ou vai trabalhar lá no finalzinho do ano. O nosso currículo traz já, desde o primeiro ano que nós vamos ver aqui no material Aprender Sempre, o uso desses sólidos, né? Nós estamos discutindo aqui que o que é diferente é o desenvolvimento das habilidades, né? O objeto de conhecimento é o mesmo, mas como que eu vou desenvolver? A habilidade vai me trazer a forma que eu preciso desenvolver esse objeto de conhecimento, que nós vamos ver agora
para frente. Então, é importantíssimo eu explorar o nível 0, o nível 1, o nível 2 nos anos iniciais, para que meu aluno tenha condições de chegar nos anos finais no ensino médio, no nível 3 e no nível 4, certo? Então, eu trago uma problematização para vocês. Como desenvolver o trabalho com a unidade temática Geometria agora no processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem? Então, nós vamos refletir um pouco agora, direcionado nesse momento que nós estamos, de recuperação e aprofundamento da aprendizagem dos nossos estudantes. Vamos retomar um pouquinho o que é esse programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Então, a secretaria, ela nos trouxe nesse programa para que todos os alunos da rede possam avançar em seu percurso educacional, nesse momento tão desafiador, né? Um momento inusitado, mas que nós não podemos deixar de promover a aprendizagem dos nossos estudantes. É claro que tudo é diferente, mas o objetivo é comum. Apoiar as estratégias que visam a recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais. Por quê? Porque são essenciais. Porque há um recorte aí do currículo. O currículo, ele foi pensado, foi criado como se tivesse os anos letivos, o ano letivo com todos os dias assegurados, né, sem pandemia. Mas, infelizmente, houve, né, aconteceu, então nós precisamos fazer um recorte desse currículo, colocar aprendizagem essenciais, nós vamos ver o porquê. Então, nós apresentamos aí 6 etapas do projeto, do programa, desculpa, tá? Então, nós temos aí um currículo, que há um recorte, o trabalho foco em habilidades essenciais. Nós temos aí também, apresentamos para vocês os recursos didáticos, que nós temos materiais impressos e digitais, no nosso caso, Aprender Sempre, volume 3, nós vamos trazer aqui para vocês hoje também, e vocês já têm esse material, nossos alunos da rede estadual já receberam também esse material, e dos municípios parceiros nós compartilhamos o link com os materiais também, que estão disponíveis na AVEFAP, também no site do Currículo Paulista, tem todo o material lá do aluno e do professor, inclusive material de apoio, tá? Bom, além do currículo, dos recursos didáticos, nós temos aí também a formação que acontece, né, no Centro de Mídias, na Diretoria de Ensino, nós estamos realizando agora a nossa formação também, e nas unidades escolares, tá? Então, focada nos usos desses materiais e avaliações. Nós temos a colaboração da tecnologia, que é o Centro de Mídias, do Estado de São Paulo, continua apoiando a aprendizagem. Então, no dia 13 de outubro, as aulas com esse programa de recuperação e aprofundamento, com o material Aprender Sempre, já começaram a ser transmitidas pelo Centro de Mídias, tá? Nós temos também um acompanhamento dessas aulas no Centro de Mídia, acompanhamento das aulas pelos professores coordenadores, né, nos grupos de pais e estudantes, nas atividades devolutivas dos alunos, nós também temos aí acompanhado as escolas, né, através do acompanhamento virtual, e nós não podemos nos esquecer da tão grande importância da avaliação diagnóstica e formativa, inclusive se nós formos ter mais uma formação, né, tudo indica que sim, será o nosso tema aí, então, grande importância dessa avaliação, porque durante todo esse processo de aprendizagem, eu preciso estar avaliando os meus alunos. Por isso que nós temos aí as APs, que é a avaliação da aprendizagem processual, né? E nós temos a sondagem também, inclusive tem professoras realizando sondagens por videochamadas, que nós já compartilhamos aqui, é importantíssimo, principalmente no processo de alfabetização, que é a nossa preocupação também nesse momento, ver como esses alunos em fase de alfabetização estão conseguindo realizar suas atividades e progredir no conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética, tá? Então, isso é um pouquinho do nosso programa de recuperação e aprofundamento. Então, quando coloco lá a questão de priorizar o currículo, por quê? Porque nós sabemos que aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir sua trajetória para a série seguinte. Isso é importantíssimo, ele precisa aprender. Precisamos priorizar devido à pandemia. Não adianta
ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições. Então, o que seriam essas devidas condições? Aí vão entrar as habilidades essenciais, nós temos habilidades de suporte, né, as aulas de recuperação que estão sendo previstas, e eu coloquei no TPC anterior que eu preciso olhar para a necessidade da minha turma, dos meus estudantes, se eles precisarem, além de 2 aulas por semana da recuperação e aprofundamento com material Aprender Sempre, eu posso e devo usar esse material em mais vezes na semana, tá? Porque eu estou suprindo a necessidade dos meus alunos. É claro que o material Aprender Sempre, ele está articulado com o material do EMAI e do Ler e Escrever, tanto é que aparece lá quais são as sequências de atividades do EMAI que vai trabalhar as mesmas habilidades no material Aprender Sempre. Então, eu preciso estar estudando esses 2 materiais, tá? Não posso, eu tenho que ter um planejamento muito preciso das minhas aulas para que eu possa enxergar que os meus alunos estão dando conta de consolidar aquela habilidade que estava em defasagem anterior. Eu preciso consolidar aquela habilidade prevista para que ele possa ter condições de prosseguir na aprendizagem, tá? Então, é isso que vem trazer esse programa com o currículo. Então, nós temos que seriam, então, essas habilidades essenciais, o próprio nome diz, né? Ele precisa dessas habilidades para seguir a trajetória para os próximos anos, tá? E as habilidades de suporte? Então, as habilidades de suporte são habilidades que devem ser tomadas de ano sério, anteriores para desenvolver a habilidade essencial. Então, por isso que é importante a avaliação formativa processual, que me indica essas habilidades, uma atividade diagnóstica, né? A gente trabalha, vocês sabem como fazer isso, nosso material traz também, tá? Como realizar essa diagnóstica, essa sondagem, todas as etapas. Então, quando eu tenho isso em mãos, eu já consigo fazer o quê? Alinhar o meu trabalho para que meu aluno, através do domínio dessas habilidades de suporte, possam desenvolver as essenciais. Essas habilidades essenciais que o material Aprender Sempre traz, elas foram baseadas nas ADEs, as avaliações de entrada, e nas APs. Inclusive, também nós podemos perceber que o nosso material tem habilidades até do SARESP, tá? Que os nossos alunos apresentaram dificuldade no SARESP de 2019. Então, isso é todo um trabalho que a secretaria fez para colaborar com o nosso, tá? Então, é importante eu olhar para isso. É habilidade de suporte agora? É habilidade de suporte, mas não é tão menos importante que a essencial, porque eu preciso dessa habilidade de suporte para desenvolver a essencial. E a essencial, conforme a progressão da aprendizagem, ela vai se tornar de suporte em outro momento e outro ano sério. A gente consegue fazer essa análise. Então, é muito importante eu olhar para essas habilidades. Eu analisar a habilidade, conhecer. Por isso, eu trouxe para vocês as habilidades essenciais para o 4º bimestre. Eu já compartilhei nos grupos. Ainda a semana passada não estava no centro de mídias disponível, tá? Mas nós temos aí o compartilhamento do link. Vocês já têm é importantíssimo baixar essas habilidades e estudá-las. Então, para o primeiro ano, é claro, eu relacionei aqui a unidade temática que nós estamos estudando, tá? No caso, a geometria. Mas nós temos as habilidades essenciais para todas as áreas e todas as disciplinas. Então, no primeiro ano, olha, é importantíssimo o nosso aluno relacionar as figuras geométricas espaciais. Então, ele vai relacionar, comparar essas figuras e vai relacionar a objetos familiares do mundo físico. Então, vamos olhar um pouquinho para o verbo, né? Relacionar. Então, com a progressão das habilidades, em um certo momento, como dizemos aqui, né? Essa habilidade vai se tornar suporte para a aprendizagem, para novas aprendizagens. Nesse momento agora do 4º bimestre, para o primeiro ano, ela é essencial.
Então, o que contribui para fazer com que o estudante relacione essas figuras com objetos familiares do mundo físico? Identificar semelhanças e diferenças, né, entre as formas do objeto, as superfícies planas, superfícies arredondadas, nomear algumas figuras, montar e desmontar embalagens, tá? Então, aqui já traz como fazer, como desenvolver essa habilidade. Agora, no segundo ano, vamos prestar atenção no verbo. Olha só, além de reconhecer, ele precisa nomear, lá no primeiro ano vai nomear algumas, agora aqui já precisa nomear e comparar figuras geométricas espaciais. Olha, já amplia aqui, né? Ali, os exemplos agora são maiores, né? Então, com os objetos do mundo físico, nós temos a habilidade 2, vamos recordar um pouquinho que quando nós lemos aqui é ensino fundamental, é a habilidade, né? Para o segundo ano, 02, então nós temos aqui o segmento, que é o ensino fundamental, o ano, é o próximo número que indica o ano, aqui para o segundo ano, e aqui, né, na área da matemática, uma linguagem matemática também, e uma disciplina, e nós temos aqui qual é a habilidade, no caso aqui nós trouxemos a 14 e a 15 também, que é relacionada à unidade temática geometria, prevista para o desenvolvimento no quarto bimestre, desculpa. Então, vai ter que reconhecer, comparar e nomear figuras planas. E aqui, olha só, não só relacionar com objetos do mundo físico, mas por meio de características comuns em desenhos apresentados em diferentes disposições, ou em sólidos geométricos. Então, como conseguir fazer isso? Vai ter que observar e reconhecer figuras geométricas tridimensionais, presentes em elementos naturais, né? E identificar algumas características, estabelecer comparações também, diferenciar figuras tridimensionais das figuras bidimensionais. Olha a percepção aqui da progressão da aprendizagem. Da mesma forma, no terceiro ano, né? Então, no terceiro ano, ele já conseguiu reconhecer lá no primeiro, no segundo já nomeou, comparou. Agora, ele vai ter que conseguir descrever, dizer como a figura é e classificá-la. Olha só, então, né? É muito importante a análise desse verbo. Esse verbo, ele faz com que nós refletimos sobre as atividades que serão planejadas. Então, eu preciso planejar atividades para que o meu estudante consiga descrever as características de uma figura geométrica. É claro que eu não vou colocar lá uma pergunta para o meu estudante, descreva essa figura geométrica. Eu tenho que refletir sobre as boas perguntas que me levem a essa descrição. Então, eu tenho que pensar que meu aluno dos anos iniciais, meu estudante, ele precisa de detalhes. Então, como você vê essa figura? Quantos vértices? O que ela representa? Ela é comparada com o quê? Então, eu vou planejando várias boas perguntas para que ele consiga descrever essas características, tá? Então, nós podemos aí colocar também que, além de descrever, vai ter que classificar. Então, ele precisa primeiro renomear, reconhecer, comparar, descrever, para depois classificar. E comparar figuras planas. Aqui já é uma determinada figura, né? Então, olha só a importância. Como isso acontece? E aqui temos, vocês ficaram com esse material, não vou ler todas, mas temos dicas de como fazer, tá? É importantíssimo. Aqui já também vai aparecer explorar a simetria em figuras planas, né? Figuras triangulares. No quarto, olha só como que vai com a complexidade, ela se torna explícita. No quarto ano, nós temos a habilidade, né, 17A. Eu peço desculpas que aqui na segunda habilidade é 17B. Então, eu tenho aí ensino fundamental, quarto ano, matemática, habilidade 17A, né, que é associar os prismas e pirâmides, e tudo depois que eu conseguir também, novamente, reconhecer, nomear, comparar, descrever, classificar, agora eu vou associar, né? Eu preciso fazer tudo isso para chegar a conseguir associar esses primas e pirâmides e suas planificações, e analisar,
nomear e comparar seus atributos, olha só, e estabelecer relações entre as representações planas e espaciais. Aqui já entra a identificação de regularidades e irregularidades. Então, nas contagens de vértices e arestas, no campo dos prismas e das pirâmides. A segunda é a 17B, viu, pessoal? Peço desculpas, depois a gente corrige esse slide aí. Então, a 17B, depois de associar, precisa identificar essas irregularidades. Ou melhor, regularidades aqui, né? De que forma? Reconhecendo semelhança e diferença entre os poliedros, né? A identificar as planificações de prisma e pirâmides, e isso tudo vai colaborar para o nosso trabalho. No quinto ano, então, o nosso aluno já vai também associar, né, figuras espaciais, vai analisar e comparar seus atributos, suas características, né? Nós temos aí também reconhecer e nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos. Olha só, a progressão da aprendizagem, já aparecem os ângulos aqui, tá? De que forma isso acontece? Então, resolvendo problemas que envolvam o número de vértices, faces e arestas de um poliedro, olha só. Não é só também a manipulação, mas tem também resolver problemas, né? Criar a situação-problema que o nosso aluno possa reconhecer esses elementos e propriedades desses polígonos, círculos, tá? Então, esse material vem colaborar para o estudo da unidade temática de geometria. Nós sabemos que nós temos que desenvolver as competências cognitivas dos nossos alunos e não se esquecendo também das socioemocionais. E nesse processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, nós estudamos na formação passada a importância do desenvolvimento dessas competências socioemocionais em todos os momentos da vida, tanto dos estudantes como dos professores também. Nós precisamos desenvolver nossas competências socioemocionais. Então, para nós resgatarmos um pouquinho, nós temos aí 5 macrocompetências socioemocionais, que é a amabilidade, né, engajamento com os outros, resiliência emocional, autogestão e abertura ao novo. Eu não vou aprofundar, porque nós já vimos isso na TPC anterior, mas se vocês tiverem alguma dúvida, nós estaremos à disposição sempre. E dentre essas 5 macrocompetências, nós temos as outras, né, competências socioemocionais fundamentais para o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Para a recuperação das aprendizagens, foi trazido para nós essas 11 competências socioemocionais, tá? Nesse momento. Então, nós vimos aí que esse momento de recuperação é muito importante eu desenvolver essas competências: abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros e autogestão. A questão da amabilidade não aparece agora nesse momento de recuperação, por conta que a amabilidade lá, se nós voltarmos um pouquinho aqui, amabilidade, empatia, respeito e confiança, isso aqui a gente já traz nas próprias experiências, nós trouxemos na outra formação, mas é porque aqui ainda não está no contato presencial, né, nos agrupamentos produtivos, então a gente não vai perceber muito isso nesse momento, mas não deixa de ser importante. A amabilidade está presente em todo momento, é necessário. Então, nós vamos trazer um pouquinho para vocês dessa competência socioemocional, abertura ao novo. A própria imagem já nos remete ao nosso trabalho de hoje, né? O nosso estudante tem que ter essa abertura ao novo, né? Aprendizagem, curiosidade para aprender, a imaginação criativa, que vai proporcionar também o interesse artístico. Então, nesse nosso caso de geometria, nós trouxemos aí também essa abertura ao novo, né? Essa curiosidade para aprender. Então, coloquei para vocês aqui uma atividade que está presente no material Aprender Sempre do primeiro ano, volume 3, tá? A habilidade está posta aqui para ser trabalhada, e é interessante que aqui já enfatiza o que será trabalhado, né, para os próprios alunos, estudantes. Vamos relacionar objetos do cotidiano com figuras geométricas. Então, esse é o objetivo da atividade. Então, pensando na prática pedagógica de vocês, no processo de integração das competências socioemocionais às cognitivas, vocês têm que sempre pensar, refletir.
Você sentiu que as estratégias pedagógicas utilizadas potencializaram o exercício da imaginação criativa e tolerância à frustração dos estudantes? Então, em todo momento que eu estou planejando minha atividade, eu tenho que pensar nisso. Será que, além da cognitiva, aquela habilidade cognitiva, que no caso aqui é relacionar objetos do cotidiano com figuras geométricas, eu também promovi para o meu estudante o exercício da imaginação criativa e tolerância à frustração deles? Porque nós sabemos que as competências socioemocionais, elas são exercitadas. Eu preciso vivenciar a situação para que a minha imaginação criativa e a minha tolerância à frustração aconteça, tá? Os meus estudantes, eles tiveram espaço para propor ou compartilhar suas ideias e modos de pensar, tiveram espaço para falar, né, da vez e voz para o nosso estudante, a respeito dos objetos de conhecimento e sobre seus sentimentos e emoções. Então, você conseguiu relacionar com o sólido, com um objeto? O que você sentiu lá na construção do sólido? Eu tentei, professora, não consegui. Vamos tentar de novo, vamos lidar, né, com isso. São desafios. Então, olha lá, a tolerância à frustração, né? A abertura ao novo, a curiosidade de aprender, a persistência muito presente. Então, isso tudo é na condução do trabalho do professor. Aqui eu trouxe também para vocês no segundo ano, tá? Olha só os jogos aqui presentes, né? Aqueles joguinhos de madeira que podem ser também utilizados, tá? E nesse momento, em casa, a gente pode explorar bastante isso com os nossos estudantes, tá bom? E através também, eu queria chamar a atenção de vocês, através de uma pergunta, olha só, eu posso proporcionar outras aprendizagens também, tá? Então, aqui, Bruno ganhou uma caixa com blocos de madeira e verificou que algumas peças têm o formato de tijolo, de caixas e de tronco de árvores, olha só. Para desafiar a Roberta, Bruno montou a seguinte estrutura, utilizando blocos com formato de pirâmides, blocos regulares, cubos, cilindros e outros, né? Ele pediu para a Roberta marcar com X blocos que têm formato de cilindro. Tá. E aí eu posso continuar a atividade. Posso pedir para marcar qual que tem formato de paralelepípedo, de pirâmide, e assim eu vou explorando. Então, aqui, eu apresento duas questões norteadoras, mas eu posso elaborar boas perguntas através dessas daqui, né? Proporcionando mais aprendizagem para os nossos estudantes. Aqui continua, né, o aprender sempre, agora do segundo ano ainda. Trouxe também do terceiro ano, então é importante vocês estarem estudando esse material, prestar atenção também no desenvolvimento e nas intervenções, né, que precisam ser realizadas, ter um estudo anterior a isso. Nós trouxemos aí agora também, né, do quarto ano. Então, por exemplo, aqui, na sequência de atividade 2, olha só, lá a aula 7, aqui nós trouxemos a sequência de atividade 1. Mas nós vamos presenciar também atividades com geometria na sequência 2 de matemática e na sequência 3, tá? Todas as sequências de atividades do material Aprender Sempre contempla a unidade temática geometria em suas aulas. Então, lá na sequência de atividade 2, a aula 7, ela vai retomar essa habilidade, tá certo? Essa daqui, ó, também do quinto ano, será retomada lá na aula 7, que é associar figuras espaciais às suas planificações. Para a gente ver que esse é o processo de ensino-aprendizagem, né? É espiral, então vai, volta, aprofunda, retoma. O nosso processo é de recuperação e aprofundamento, então deixar isso bem claro, tá? E agora eu trago também para vocês, aqui continua a atividade, né, do material Aprender Sempre, essa atividade da nossa professora Rebeca, que desenvolveu com o quinto ano, né, uma atividade prevista no EMAI, volume 1. Então, ela nos compartilhou essas evidências, foi solícita conosco, nos atendeu o nosso pedido, e eu gostaria, Rebeca, da sua participação de 3 minutinhos,
para relatar um pouco como foi a sua prática, quais os desafios que você enfrentou nesse momento, nesse ensino remoto, à distância, mas que nós presenciamos que aconteceu, foi possível realizar, né, Rebeca? Então, eu já agradeço sua participação, sinta-se à vontade, Rebeca. Oi, Rebeca, consegue nos ouvir? Rebeca, seu microfone está com o mudo ativado. Eu tinha saído, agora voltou. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom dia a todos. Após a apresentação da nossa PCNP, não há muito mais o que falar, né? Como sempre, abordando todos os temas em falas bem acessíveis, né? Eu aqui tópicos e a Vanessa abordou todos. Rebeca, acho que caiu o Fábio. A gente parou de ouvi-la. Tá ouvindo? Agora sim. O aplicativo não está querendo funcionar aqui. Para trabalhar com a geometria presencial é perfeito. Você vê a cabecinha da criança funcionando, né? Fazendo as ligações necessárias. Ela vendo a figura aberta e depois ela fazendo do concreto, fechando e percebendo as arestas, os vértices, contando todos. Participar desse momento é incrível. Acho que a Rebeca está com algum problema no áudio, né, Fábio? Mas o relato dela já contribui também conosco. Rebeca, quando você conseguir retomar, a gente já está aqui esperando, tá bom? Então, a gente... Não sei o que está acontecendo para sair desse jeito. Pode falar, Rebeca. Bom, para trabalhar essa atividade à distância, os alunos falaram que já tinham feito presencialmente o ano passado, porque, como se abordou, a geometria ela é ensinada desde os pequeninos, a educação infantil, para chegar até o 4º e 5º ano com um pouco mais de aprofundamento. Então, eles já sabiam que eram as arestas, os vértices, as faces, já sabiam contar, tanto das pirâmides, dos prismas, eles já sabiam nomear as figuras geométricas, então foi muito mais fácil desenvolver esse trabalho à distância. Se fosse o primeiro contato, seria mais difícil, mas como eles já tinham tido contato, foi mais fácil. Então, conversei com eles para eles contarem direitinho todas as faces, pintarem cada face de uma cor, contornarem com canetinha cada linha da figura antes de montar, para contar as arestas, cada encontro dessas arestas para marcarem os vértices. Eles fizeram direitinho, conforme a gente tinha combinado, e a atividade foi desenvolvida com louvor. São ótimos alunos, nossa realidade na Basso é... Vocês estão me ouvindo? Sim, com clareza. Nossos alunos lá na Basso têm uma realidade bem diferente, né? Nós só conseguimos realizar nossa atividade pelo WhatsApp, não conseguimos pelos outros aplicativos, mas eles são fiéis, né? Os alunos participam todos os dias em todas as aulas online. E... para desenvolver essa atividade, não houve dificuldade, para falar a verdade. Eles adoraram trabalhar a geometria. É só isso. Muito obrigada, Rebeca. Parabéns pela sua prática exitosa. Como você diz, é difícil na questão do Classroom e outro aplicativo, mas foi possível pelo grupo do WhatsApp. Então, a gente vê isso, a mobilização da professora, dos estudantes, para estarem realizando o que é necessário. Tá? De uma forma ou outra aconteceu o desenvolvimento aí da atividade, isso é fundamental. E recordando, né, os estudos anteriores, as habilidades de suporte que foram necessárias para o desenvolvimento dessa habilidade essencial,
Desculpa, pessoal. Então, a gente vê isso, esse trabalho que continua sendo realizado. Eu agradeço a Rebeca e as demais professoras que têm colaborado muito com o nosso trabalho. Também dos municípios parceiros, que sempre estão compartilhando, fechamento de projeto do Ler e Escrever, atividades do EMAI. Então, a gente sente-se muito feliz com isso e a gente continua acreditando que a parceria com o programa do Ler e Escrever, com o projeto EMAI, continua dando certo. Há desafios, mas estamos conseguindo superar, então isso é muito importante, colaborativamente. Oi? Para concluir, eu queria enfatizar a sua fala sobre o ensino espiral, porque quando chega no 5º ano, já foi trabalhado isso antes de maneira maravilhosa nos anos anteriores. E aí você vê no primeiro volume do EMAI várias atividades, você usa esse mesmo material para várias atividades. No segundo volume, no Aprender Sempre de Recuperação e Aprofundamento, então é o mesmo material que você utiliza com eles para fazer diversas atividades, cada hora uma atividade focando uma coisa, mas com o mesmo material que veio no anexo do volume 1. Então, conhecer esse material, ter contato, aprofundar, é tão importante para o professor quanto para o aluno, porque você já tem em vista as atividades que virão, então vai aproveitar o mesmo material. Ótimo, Rebeca, é isso mesmo. A gente fica feliz com essa percepção de você, a sua, né, e a das demais professoras, a importância do estudo desse material que a gente sempre coloca. E como você bem diz, eu posso, se eu vejo que o meu aluno está com dificuldade lá no 5º ano, né, porque deveria ter sido isso trabalhado também no 4º, eu retomo o meu material lá do 4º ano também, e eu posso usar o mesmo material, como a Rebeca coloca, e a gente sempre fala isso, né, com os professores. Não precisa ficar pegando material e imprimindo, e pegando a apostila de outro livro didático, sim, vai apoiar. Só que eu tenho que olhar para o meu material, como a professora diz aqui, e ver que ele me dá várias oportunidades para planejar atividades que possam promover o desenvolvimento de várias habilidades. É claro que eu olho para a habilidade, naquele momento é aquela habilidade, em outro momento é outra habilidade, mas o mesmo material é a forma de como fazer. É importantíssimo no planejar das aulas. Como eu vou desenvolver essa habilidade? Dessa forma, posso pegar a mesma atividade, se é outra habilidade, vou desenvolver de outra forma. Tá? Então, esse material contribui muito para isso, é um material muito rico, né? E eu penso assim, a secretaria teve também a oportunidade, colaborou muito conosco, né? De trazer esse material. E a recuperação e aprofundamento é isso, nós temos que acreditar que o nosso aluno tem condições para prosseguir. Se ele ainda precisa consolidar aquela habilidade, então eu vou ajudar meu aluno a consolidar essa habilidade. Mas que ele tem condições, ele vai ter condições, tá? Todos os nossos alunos aprendem. Às vezes não vai aprender daquela forma, naquele momento, mas ele vai aprender outra coisa, mas está aprendendo. Então, eu tenho que acreditar na capacidade de aprendizagem dos nossos alunos, tá? Eu agradeço muito a colaboração, nós vamos prosseguir, então, também com as aulas do Centro de Mídias, né, que nós continuamos acompanhando. Então, eu coloquei uma aula do dia 26 de outubro, também abordou esse estudo da geometria com o professor Joelson Lima, tem habilidade aí, que é a mesma que está no material Aprendeu Sempre, tá? Então, é importante essa articulação do Centro de Mídias, às vezes tem dificuldade as crianças, né, de assistir no momento, ou até os municípios parceiros de estarem entrando no aplicativo, mas essas aulas ficam gravadas no YouTube, então é só digitar lá no YouTube Centro de Mídias, que vai aparecer a gravação das aulas, tá? Muito importante. Professoras nossas que colocam também lá onde está as aulas gravadas, até encaminha para os alunos, isso é muito importante também. E também tem uma sugestão de jogo aí, tá? Eu deixei o link, o jogo da geometria, importante, né? A presença do jogo aí. A frase embaixo justifica, né? As funções psíquicas superiores a que Vygotsky se refere são o desenvolvimento de habilidades em níveis cada vez mais elevados, tais como atenção voluntária, memória lógica, pensamento abstrato, formação de conceitos, domínio da própria conduta, etc., que corresponde ao desenvolvimento cultural humano. Então,
O jogo, ele proporciona muito isso, né? A atenção, a memória lógica, o pensamento abstrato. E nesse caso, o jogo direcionado à unidade temática geometria colabora também para o desenvolvimento das habilidades que são necessárias. Além do jogo, a gente também, como está nesse período, né, do uso da tecnologia, nós estamos tendo contato com isso, e também é uma das competências gerais da BNCC, que é o uso consciente da tecnologia, a produção de tecnologia. Então, nossos estudantes têm que ter contato com isso, têm que estar, né, de forma crítica, utilizando essa tecnologia para o bem comum, para a produção de conhecimento. Então, aqui a gente traz também uma sugestão para colaborar com o trabalho de vocês, tá certo? Então, eu tenho aí, olha só, a comparação, né, das pirâmides com o sólido geométrico, tá? Nós temos aí a descrição em detalhes, então é interessante levar isso para o nosso aluno, né? Explicando os elementos vermelhos, são algumas das arestas das pirâmides. Então, essas são as características. Quantas arestas tem essa pirâmide? Então, eu dei o conceito, né? Nós sabemos que esse conceito foi construído com eles, tá? Então, agora eu questiono quantas arestas tem essa pirâmide? Eu vou induzir na descrição do sólido. São essas as boas perguntas que eu coloquei, aquela outra questão para vocês. Então, também muito importante trazer esse quadro, porque como nós colocamos aqui que ele precisa comparar, né, as semelhanças e as diferenças, então aqui há a comparação das regularidades. Isso é importantíssimo para o nosso aluno ir consolidando conhecimento, certo? Eu trouxe também para vocês aqui, quando eu falei da questão das habilidades do SARESP, isso aqui é um exercício também que a gente tem, né, presente na nossa avaliação externa, tá? Que no caso é da AP, também a matriz processual, olha a habilidade de identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas. Então, se eu trabalhei anteriormente esse quadro com eles, é claro que esse quadro aqui, ele foi preenchido após toda a construção dos sólidos, a análise, né? Isso aqui já é uma sistematização da atividade. Então, se eu conseguir trabalhar isso com eles, ele vai conseguir também ter êxito aqui nas avaliações processuais e externas. Quando coloco também aquela habilidade lá do 5º ano de resolver situação, problema, envolvendo o número de vértices, faces e arestas de um poliedro, olha só. E aqui tem o percentual, né? Nós temos que trabalhar mais isso também, com os nossos estudantes. Aqui nós trouxemos outros modelos de poliedros, né? Porque ele precisa ter contato com esses outros também, tá? Então, trazer para eles, né, a classificação desses poliedros. E aqui nós temos também o recurso das boas perguntas, olha. Essa figura é um poliedro? Você pode classificar essa figura como um prisma? Então, é claro, nós vamos esperar eles responderem, tá? Aí eu lanço isso lá no grupo e eu vou deixar essa interação acontecer. Eles têm que argumentar. Por quê? Sim, não. Então, isso tudo tem que acontecer. É uma conversa, é uma roda de conversa, mas que está produzindo reflexão, está construindo conhecimento. Importantíssimo. Dentro da sala de aula presencial, da mesma forma. O que é necessário para que uma figura seja um prisma? Então, você lembra? Então, vamos retomar. O que você acha? E aí, o professor vai conduzindo a sua prática, né? Então, olha só. Há duas faces paralelas e congruentes? Aqui já é a sistematização mais profunda aí, tá? Então, eu trago aí a colaboração dessa atividade para o trabalho de vocês. A gente, então, agradece. Eu sei que vocês compartilharam também outras práticas aqui. Agradeço a participação de vocês. Lembrando que agora, às 11h40, nós temos formação no Centro de Mídias. Cada professor no seu canal, formação, né, de professores, entra no canal e terá a meia hora, né, 20 minutinhos de transmissão de etapa. Depois, cada um específico no seu ano série, continuará a formação mais 30 minutos. Então, eu agradeço, vou encerrando aqui a TPC, e mais uma vez,
nós nos sentimos felizes com a participação de vocês, a gente percebe, assim, a maior participação, né, vem acontecendo progressivamente também. Esse material o Fábio já colocou, e é importante essa avaliação, tá? Eu não sei se foi por conta também, é claro, do que aconteceu da questão da conexão da TPC passado, mas nós só tivemos 4 retornos da avaliação, né, Fábio? Então, eu gostaria que vocês respondessem essa avaliação, tá? Tem o link, é importantíssimo para nós o retorno de vocês, para nós também replanejarmos. Eu ouvi algumas avaliações a questão da competência socioemocional, nós procuramos trazer aqui para vocês também, tá? Da geometria também. Então, a gente vai procurando colaborar mais pontual com o trabalho de vocês. Agradeço que a Rebeca colocou aqui a questão de ser mais da realidade, é esse o nosso objetivo, viu, professoras coordenadores? Trazer algo que realmente venha impactar lá o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, na realidade de nossas escolas, tá? Então, eu agradeço, da minha parte estou encerrando, obrigada, Fábio, a Irma, a supervisora Lília, toda a equipe que nos ajuda aí, e as professoras presentes, professoras coordenadoras. Fábio? Oi, Vanessa, desculpa, eu estava em uma ligação. Você precisa de alguma coisa? Eu que peço, Fábio. Não, você gostaria de falar alguma coisa? Eu falei da avaliação, que ficará disponível até amanhã, meio-dia, é isso? Até amanhã ao meio-dia. Eu já coloquei o link no chat também, né? Qualquer dificuldade, mas eu acredito que nós testamos, o link esteja funcionando certinho. Então é isso, Fábio. Então eu acho que nós podemos encerrar agora. Temos 10 minutinhos aí para tomar uma água, comer uma coisinha rapidinho e já entrar no centro de mídias, né? E estou à disposição nos grupos, tá? Para maiores esclarecimentos, se forem necessários. E fiquem com Deus, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Lucimeire, tá? Nós também gostamos muito da participação de vocês e até breve. Bom trabalho a todos. Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau, obrigada.